Estamos começando a nossa live em outubro, no dia 2 de outubro, e vai ter live em outubro, novembro e dezembro. Vamos chegando. Começamos 13 horas em ponto. Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Tema da nossa live de hoje: por que as pessoas da sua equipe não entregam o que foi combinado? E aí, várias razões do porquê isso acontece. Quem me mandou essa pergunta foi uma pessoa, uma gerente de equipe. Ela tem 9 pessoas na equipe dela. Ela disse para eu não revelar qual é a empresa. É uma empresa muito grande da área de educação, inclusive para não se expor. E eu vou fazer isso. Se você também tiver uma dúvida sobre gestão da sua equipe de alta performance, como transformar sua equipe numa equipe ultra empreendedora, tudo relativo à performance da equipe. E principalmente se você não tiver uma área de recursos humanos para te ajudar a preparar essa equipe, a formar, a capacitar, a certificar, a motivar. Principalmente você que tem aí um projeto, tem um pequeno negócio. E essa pessoa que me mandou essa dúvida, a dúvida dela basicamente foi: tenho aqui na minha equipe 9 pessoas, somos uma empresa de educação, temos mais de 200 equipes ajudando grandes clientes, grandes bancos, empresa de petróleo, empresa de mineração, empresa de telecomunicação, empresa da área de atacadista, comércio e vários outros segmentos de mercado. E aí um ponto importante que ela colocou, eu perguntei assim: qual o grande desafio da sua equipe? E ela disse: eles não entregam o que nós combinamos. Esse é o problema. Por que a sua equipe não entrega o que foi combinado? E aí tem algumas respostas. Queria compartilhar com vocês a minha experiência de mais de 25 anos com equipe em vários segmentos de mercado no Brasil e nos Estados Unidos. E a primeira de todas vem lá do recrutamento, do momento que você contratou a equipe. Por que você contratou uma equipe? Normalmente você é empreendedor, empresário ou gestor de projetos, aí no seu projeto. Você contrata alguém toda vez que você chega na sua capacidade máxima. Quando você chega na sua capacidade máxima, você fala: preciso de alguém para me ajudar. E normalmente você faz isso por uma razão. Você precisa se dedicar a atividades mais nobres, mais estratégicas, mais ligadas à conexão com o cliente e com o mercado, porque as pessoas te reconhecem dessa forma. Você normalmente está à frente dessa iniciativa. E para isso acontecer, você tem que comprar uma parte do seu tempo. Você tem que recomprar, você tem que conquistar uma parte do seu tempo. E para que isso aconteça, você contrata novas pessoas. E aí, no processo de contratação, que nós vamos falar em uma outra live, como é que é o processo de contratação para quem não tem uma área de recursos humanos. Tema de outra live. Mas você foi lá, supondo que você foi lá e contratou a pessoa. Selecionou a pessoa certa, ela tem aquela experiência, ela topou aquele salário e aqueles benefícios que você propôs e veio pro time. Aí ela veio pro time e vocês começaram ali a conversar sobre o que eram os desafios, a razão pela qual você contratou aquela pessoa. E o primeiro grande erro, o primeiro grande desafio de quem tem uma equipe, seja a sua secretária em casa, seja a sua secretária no seu escritório, se você é profissional liberal, se você tiver um pequeno negócio e for a pessoa do caixa, a pessoa do atendimento, ou se você tiver numa equipe muito qualificada, são as pessoas que detêm o maior conhecimento daquele negócio. Seja num restaurante, pra você botar hostess lá, ou host, ou a pessoa do estacionamento. Então, o primeiro passo, conversando com essa pessoa, foi como é que foi o processo de recrutamento e seleção. Você conversou com essa pessoa, você entrevistou, você explicou para ela tudo que precisava ser feito. Expliquei. Perfeito. Então nós passamos da primeira fase. Segunda fase. Ela foi contratada, essa pessoa da sua equipe. Aí você tinha uma pessoa, subiu para 2, subiu para 3 e hoje você tem 8. E aí quando ela foi contratada,
você, quando ela chegou para trabalhar com você, você colocou ela em contato com todos os outros membros da equipe para eles se conhecerem? Você fez uma integração entre as pessoas? Ela falou, fiz. Falei, então passamos da segunda fase. Você fez um bom recrutamento e seleção e você integrou essa, que é uma mulher também, essa nova membro na equipe. Ela falou, perfeito. E aí, já que você fez isso, como é que foi a capacitação? Você explicou para ela o que era a função que ela tinha que desempenhar, quais eram as competências e habilidades que ela tinha que desenvolver e como é que ela tinha que integrar com as outras equipes? Ela falou, fiz. Então, passamos da terceira fase. Você fez o recrutamento e seleção, você integrou ela com todo mundo da equipe e você capacitou. Você ficou ali do lado dela, etc, etc. Então, estamos super bem. Super bem. E aí, você se certificou que ela entendeu o que você quis dizer? Ela falou, não. Eu falei, pois é. É porque no processo de você montar uma equipe de alta performance, de uma equipe que precisa entregar aquilo que você vai empacotar e entregar para o seu cliente, você precisa se certificar. Você precisa certificar se aquela pessoa entendeu aquele comando que você deu, aquela encomenda. E ela perguntou, e como é que eu faço isso? São 200 equipes, atendendo gente no Brasil inteiro, de vários segmentos. Falei, normalmente é assim. Gente, anotem aí, peguem papel e caneta, gravem, anota aí, que para você que não tem uma equipe de recursos humanos para te ajudar a recrutar, selecionar, capacitar e manter motivado uma equipe, se você não tem esse conhecimento, você tem que seguir 4 passos fundamentais. São fundamentais, práticos, rápidos e objetivos que qualquer líder precisa fazer. Primeiro passo. E aí, antes de ir para esse passo, eu fiz uma outra pergunta. Mas qual é o maior BO da sua equipe? Daqui a pouco eu volto para os 4 passos. Qual é o maior BO da sua equipe? O que está acontecendo hoje? Aí ela revelou um negócio que eu não esperava. Falou assim, minha equipe morre de ansiedade. Eu falei, morre de ansiedade? O que é morrer de ansiedade? Eu até escrevi aqui. Ansiedade é uma resposta natural do corpo e da mente a situações de estresse e incerteza. Aí eu perguntei, eles estão vivendo algum estresse ou incerteza? Falou, eu falei, que estresse e incerteza eles estão vivendo? Nós temos muito projeto, nós estamos muito sobrecarregados, a gente não está tendo qualidade, a gente não está tendo tempo nem de ir no banheiro. E seguindo aqui da ansiedade, ela envolve sentimentos de preocupação, nervosismo e medo, muitas vezes relacionado a eventos futuros. Aí eu perguntei, tem alguma preocupação ou medo em algo que vai acontecer aí mais na frente? Ele falou, tem. Eu falei, o que é? Nós temos que entregar muitos projetos e nós temos prazos. E eu falei, se você não entregar no prazo, o que acontece? A gente não recebe. Eu falei, isso impacta o seu faturamento. Ele falou, impacta. E o que isso impacta para você? Eu falei, eu tenho que responder isso para o meu superior e para uma outra superiora. Falei, entendi. E eles sabem disso? Todos sabem. E o que você faz com eles? Ele falou, como eu recebo muita pressão, eu passo essa pressão para baixo. Eu falei, de que jeito você passa essa pressão? No dia a dia. O dia a dia é muito dinâmico, a gente vai andando, e isso gera uma panela de pressão no grupo. E aí eu segui. A ansiedade pode ser desencadeada por uma série de fatores e impactar o desempenho. Aí eu perguntei, você acha que o desempenho eles não estão entregando porque eles estão com essa incerteza e medo e eles estão paralisados? Ela falou, exatamente isso. Exatamente isso. E aí nós entramos nos 4 pontos. Ela falou, o que eu faço? Eu já fiz de tudo. Eu falei, você não deve ter feito de tudo, porque senão eu já teria resolvido. Vamos voltar um tiquinho aí onde você estava. Aliás, e vocês? Tá todo mundo bem aí? Todo mundo já tomou o cafezinho, já almoçou, tá no chá, tá na sobremesa? Vamos ver as pessoas que estão aqui. Lilia Letieri, Cris Raical, há quanto tempo, Cris Raical? Quanto tempo? Alexandre Drummond. Que maravilha. E aí, a gente conversando, quando ela chegou nesse ponto da ansiedade,
ela falou, por conta dessas incertezas e medos, eu não sei se eu vou ter o resultado que eu preciso ter no próximo período. Isso também me causa uma incerteza e medo. De onde vai vir o dinheiro? Tem que pagar conta, todo mundo tem que pagar conta. E isso gera uma instabilidade muito grande. E aí eu disse o seguinte, bom, o que é que normalmente nas equipes acontece? Primeiro, excesso de tarefa e prazo apertado, falta de clareza de comunicar o que são os objetivos, o que precisa ser entregue, por que esse desespero do prazo, alguém não planejou direito, essa demanda chegou para você, veio goela abaixo e você vai ter que entregar, por que você não comunicou direito com a equipe? O ambiente, está todo mundo trabalhando cada um por si, Deus por todos, não tem colaboração, falta de confiança, tem alguém na equipe que não confia na própria capacidade, a pessoa é capacitada, a pessoa tem condições, a pessoa vai lá e entrega, mas ela tem esse sentimento. E o principal deles, puxa, se eu não entregar o que eu preciso entregar, será que vai acontecer alguma coisa comigo? Será que eu vou estar aqui amanhã? E aí esses sentimentos ficaram rodando ali, rondando toda a equipe, e aí nós chegamos nos 4 pontos que eu falei que ia falar. Então, para ter uma equipe que te entrega os resultados mínimos que foram combinados, precisam de 4 coisas. A primeira coisa é a comunicação. Você precisa ser claro, você precisa ser clara naquilo que a equipe precisa atingir, os objetivos. Não pode simplesmente jogar as coisas e sair correndo para trás. Aí eu perguntei para ela, você fez uma reunião e você comunicou para a sua equipe o objetivo que era para ser atingido? Ela falou, comuniquei. Eu falei, então tá perfeito. Então dos 4 passos você fez o primeiro. Segunda coisa, você escreveu, você formalizou num texto a encomenda que você passou para a equipe? Ela falou, não. E depois ela perguntou, por que eu devo fazer isso? Aí eu disse o seguinte, normalmente quando você tem uma equipe, as pessoas têm histórias diferentes, formação diferente, culturas diferentes, aprendizados diferentes, estudaram em escolas diferentes, moraram em lugares diferentes, tiveram experiências diferentes. E para a mesma coisa que você fala, as pessoas entendem coisas diferentes. E isso é um dos maiores erros de comunicação existentes. Por que você acha que uma pessoa tem baixa performance num projeto, quando ela muda para outro projeto, ela dispara? Isso aí já deve ter acontecido com vocês, não já? Gente, quem quiser colocar comentário aí, me diz. CJ, meu brother. Muita gente que já gerenciou equipe, vê se não é verdade, ou já participou de equipe. As pessoas falaram uma coisa para você e você entendeu outra. E é natural isso. Eu entendi com o meu filtro, com o meu óculos, com o meu ouvido. Se você não esclarece para mim exatamente o que você disse, normalmente eu vou entender o que eu quiser, do jeito que eu quiser. Então, primeiro passo, comuniquei, reuni todo mundo e disse quais são os objetivos. Segundo passo, formalizei, escrevi no papel. Não, esse é o maior maior problema que você pode estar criando na sua equipe. E aí, tem uma brincadeira que a gente faz, o seguinte, os problemas eles vão chegando em container, né? Trem-bala, os problemas vão chegando em trem-bala. Normalmente os problemas chegam do tamanho de um piolho. Piolinho, pequenininho, pá, não sei o que. Gente, um piolinho, ó. Se o problema chega, o líder vai e resolve, por conta de comunicação, tá morto. É isso daí. É tudo que nós tínhamos para hoje. Se você deixar, e muitos líderes deixam os problemas, deixa fertilizar ali os problemas, eles crescerem, eles viram um dragão. É muito mais difícil domar um dragão, como diz o desenho animado. É mais difícil domar um dragão do que um piolho. E aí eu perguntei o seguinte, caramba, você não fez uma segunda coisa que é fundamental. Só aí você iria aniquilar, iria matar uma série de piolhos. Porque nesse momento que você formaliza, você dá chance para as pessoas questionarem a coisa mais importante que pode acontecer. Por que que esse é o comando? Gente, essa palavra porquê, ela é fundamental na liderança. Porque muitas das pessoas ficam caladas e não questionam os líderes. Elas desconfiam, elas não concordam. Tá acabado. Você me contou um negócio,
Você me disse que nós vamos sair do centro-oeste e vamos para o norte. Gente, todo mundo começa a desviar e todo mundo começa a ir para o sul. A equipe é tão forte, focada, empreendedora e orientada a resultados quanto o líder. Ou quanto a líder. Se você não dá as diretrizes e você não formaliza, você está sendo um péssimo líder. Ou uma péssima líder. Porque você não fez o básico da liderança, que é garantir que todos na sua equipe tivessem o mesmo entendimento. Mas o principal, quando todo mundo tem o mesmo entendimento, você precisa abrir um espaço. Você precisa abrir um espaço de confiança para as pessoas dizerem o seguinte: eu discordo, eu não tenho essa capacidade, eu não tenho essa competência, eu não tenho essa habilidade. Gente, as pessoas têm medo. As pessoas têm insegurança, as pessoas têm dúvidas. E se você não abriu esse espaço nesse momento, são 4 passos, nós estamos no passo 2 ainda. Se você não abre esse espaço para as pessoas colocarem os medos, os questionamentos, e se você não explicar, as pessoas travam. O nome disso é: vou morrer de ansiedade. Não sei o que vai acontecer, tô com medo, tô inseguro ou insegura, travei. Quando eu travo, eu paro de entregar os resultados, porque aquilo é maior que eu. Pensem aí nas atividades de vocês. Tem dias que vocês não estão nem aí, mas nem aí para a hora do Brasil. Vocês querem mais relaxar, quer chegar ao final de semana e ficar naquela maratona do Netflix. Não aguenta mais de tanto problema. Você deixou os piolinhos virarem dragões. A gente não tem esses dias que a gente não quer olhar para o problema. Toda vez que a gente não quer olhar para o problema, eles vão crescendo. Então esse segundo passo, por que ele é tão importante? Porque ele é tão vital para a liderança. Porque ele é tão importante para a equipe de alta performance. E porque no mesmo segmento de mercado, algumas equipes com a mesma formação, com a mesma história, um de 0 a 1000 faz 10 e o outro faz 900. É porque eu entendi o que precisa ser feito e me esclareceram todas as dúvidas que me afligiram, que me deixavam congelado ou congelada. E nesse momento você expande o potencial de cada pessoa da sua equipe. É nesse momento que você percebe com clareza que as pessoas começam a se integrar mais, porque uma das coisas fundamentais para o resultado é acreditar. É você acordar um dia acreditando que você é capaz. E não tem nada mais poderoso do que quando você acorda um dia achando que você é capaz. Sabe aqueles dias que você acorda e fala assim: hoje eu vou fazer isso acontecer, e parece que nada te para? Você arruma força, sabe lá Deus onde? Sabe lá Deus Shiva onde? Sabe lá já aonde? E você vai, você vira um trator de execução e nada te para. Você tem que passar esse mesmo sentimento para sua equipe. E toda vez que eles travam, a culpa é sua. Foi você que não formalizou num documento. Belezura pura? Segundo passo. Terceiro passo que eu falei para ela. E aí, com tudo combinado, você explicou o passo a passo do que a sua equipe deveria fazer. Você fez isso? Ela fez para uns e não fez para outros. Eu falei: gente, olha só, você me ensinou, você ia me ensinar a cozinhar, você é chefe de cozinha, você vai me ensinar a cozinhar. Tem 8 pessoas na sala. Eu dei a receita, vamos preparar uma receita que é um peixe grelhado aqui, pá. Aí eu disse o que é a receita. Para fazer essa receita, nós precisamos dos ingredientes. Aí eu te dei a lista dos ingredientes. Aí nos ingredientes, nem todo mundo sabe onde comprar os ingredientes, a qualidade dos ingredientes, a quantidade dos ingredientes. Aí eu disse onde comprar, a quantidade e a qualidade. Belezura? Belezura. Para uns eu dei dinheiro e para outros não. Aí uns reclamaram, foi para lá, foi para cá, não sei o que. Voltaram, eu dei o dinheiro, pronto, todo mundo tá com os ingredientes. Agora eu vou explicar para todo mundo como fazer esse prato. Aí eu deixei todos os ingredientes e eu não dei ingrediente por ingrediente. Fui lá na receita de bolo e eu não dei a sequência. Um dos maiores erros que os líderes cometem para formar equipes de alta performance, e por isso as equipes travam, é a sequência. O que eu faço primeiro, o que eu faço depois, o que eu faço. Alguém da equipe vai ligar primeiro o forno, alguém vai primeiro usar o liquidificador, alguém vai primeiro
botar limão no peixe. E toda receita, toda atividade, em qualquer segmento de mercado, tem uma sequência. Eu tenho um salão de beleza, a pessoa não... Eu tenho que abrir o salão de beleza todo dia, né? Eu tenho uma academia, eu tenho um pequeno negócio. Eu tenho que abrir para as pessoas entrarem. Aí eu tenho que acender as luzes. Ou seja, eu tenho um setup, eu tenho uma preparação para executar toda e qualquer atividade. Isso parece uma coisa boba, mas você só percebe que você não fez a sequência e a receita de bolo com a equipe quando o piolho, que era um probleminha pequenininho, vira um dragão. E o dragão chega na sua porta querendo falar com você. E só você pode resolver. Quando chega um dragão é que você começa a refletir e dizer: ó Senhor, o que aconteceu? O que aconteceu para ter um dragão aqui na minha porta? Isso era um piolho ontem. Foi você que não sentou com a sua equipe e desenhou. Tem aquela brincadeira, né? Pô, eu já te expliquei, eu preciso desenhar? Precisa. Você precisa desenhar. Todo líder precisa desenhar para a equipe. Então, esse terceiro passo, ele é a sequência das atividades que precisam ser realizadas. E aí todo mundo diz assim: não, eu entendi, deixa comigo. Não entendeu. É mentira. Não entendeu. Quando você coloca as atividades para qualquer pessoa, a pessoa vai experimentar, ela vai praticar aquilo na sua área. E eu disse para ela: me dá um exemplo concreto do que você imaginou que você tinha comunicado, todo mundo tinha entendido e deu errado. Aí ela disse o seguinte: nós somos uma das maiores empresas de educação do Brasil e a gente faz muitos eventos presenciais. E nós fizemos um evento para uma grande empresa de telecomunicação e tinha 600 gestores, gerentes, supervisores, diretores. E nós contratamos um dos principais palestrantes do país para estar nesse evento. Ele seria a grande estrela. Aí o que nós fizemos? A gente normalmente prepara o evento, o local, a alimentação, crachá, a gente manda os convites, confirma, a gente faz toda a parte de passagem, hospedagem, a gente recebe todo mundo no aeroporto, a gente cuida dos traslados, ou seja, a gente faz todo o evento, cuida do som, cuida da infraestrutura do evento lá no hotel e tal, um hotel grande, etc, etc. E nós pedimos para uma área interna fazer toda a formalização de contratação desse palestrante. E aí estava tudo certo, tudo perfeito, tudo combinado, né? Uma pessoa da equipe ficou com essa responsabilidade, a gente fazia ali o meio de campo com a área financeira. E aí num dia do evento, pá, todo mundo aquela expectativa, não sei o que, e tudo começando, o palestrante não chegava. O palestrante, que era a atração, ele não chegava. Ele não chegava lá para as tantas. Ela foi entender o que tinha acontecido. E aí fizeram lá uma série de ligações, etc, etc. Chegaram lá no palestrante e falou: vem cá, você está chegando, você já está aqui, você já está no hotel, você está hospedado? Falou: não, eu estou em outra cidade. Virou um dragão. Como resolver isso se você estava no evento e aquela pessoa que seria o maior destaque não estava presente? Foi um barata voa, foi todo mundo correndo de um lado para o outro, tentando entender o que estava acontecendo. E aí lá para as tantas foi um mal-estar violento, todo mundo na empresa reclamou, foi um estresse, ela ficou semanas e semanas num estresse violento, quase perdeu alguns contratos, sem ser esse, alguns outros contratos que ela tinha. Foi um mal-estar danado e ela teve que fazer a reunião com todo mundo para entender, para fazer lá o meio de campo. Calma, deixa disso, foi um erro nosso, assumir a culpa. Lá para as tantas ela chamou a equipe, né? Depois de todo o grande projeto, não tem um tal do debriefing. O debriefing é: gente, vamos conversar aqui para ver o que deu certo, o que deu errado e em que a gente precisa melhorar. O líder não pode deixar nó solto. Os nós têm que estar amarrados. Ela não fez a validação com as pessoas da equipe e o entendimento que a encomenda que ela deu para contratar um palestrante era dessa pessoa. Essa pessoa tinha que garantir palestrante contratado. Essa pessoa delargou, ela não delegou, ela delargou. Isso para a área financeira, que tinha milhões de outras coisas para fazer. E passou o prazo de confirmação do palestrante. O pior de tudo, não teve um feedback para essa pessoa, não teve um retorno para essa pessoa que pediu a contratação do palestrante. Essa pessoa achou que estava tudo ok, não passou para essa pessoa que me ligou aqui, por conta dessa live.
para dizer que o palestrante não viria. Ou seja, é um telefone sem fio tão violento nas equipes que aí você fica sem saber o que aconteceu. O telefone sem fio é um problema de comunicação do líder. O líder que não orienta a equipe para dar um comando, fazer uma encomenda e ter retorno e ticar o checklist, está basicamente dizendo o seguinte: delarguei. Você não delegou, você delargou. Ah, bicho, seja o que Deus quiser. E aí esse terceiro ponto, recapitulando, o primeiro ponto é comunicar os desafios para toda a equipe. Já que você contratou, selecionou, essa coisa toda, agora você está capacitando. Você tem que dizer quais são os desafios. 2, você tem que formalizar. 3, você tem que capacitar. Você tem que dizer o que é a atividade, o que são as subatividades, o que são os ingredientes ali que você precisa, mas a sequência. Mas dentro desse contexto você tem o processo de comunicação. Como é que eu motivo todo mundo a ir em direção para atingir esse objetivo, mas como é que eu tenho retorno? Isso pode acabar com a empresa, isso pode acabar com o projeto. E finalmente o quarto e o mais importante. Antes de eu seguir aqui, vocês estão muito calados aí. Alguém tem alguma pergunta sobre esse caso? Hoje a nossa live, o tema da nossa live é por que as pessoas da sua equipe não entregam o que foi combinado. E eu estou contando um caso aqui então de uma grande empresa na área de educação no Brasil, e estou contando um caso, não vou falar em empresa e não vou falar pessoa para manter aqui a nossa privacidade. E vocês também podem fazer isso, tá? Se vocês quiserem, mandem aqui ou me mandem no privado para não expor a empresa de vocês, não expor os colaboradores de vocês. Mandem aqui quais são os maiores desafios aí com a sua equipe, que eu vou responder nas próximas lives. Nós vamos ter live de agora até final de dezembro. Eu estou aproveitando esse tempo aqui para responder todas as perguntas. Então, já tem uma pergunta aqui. Se eu não tenho área de RH, qual a principal coisa que eu tenho que fazer como líder para desenvolver a minha equipe? Então, vou seguir aqui. Primeiro, você foi lá, fez o recrutamento, a seleção. Isso vai ser fruto de uma outra live, que é uma outra demanda que tem aqui. Uma outra live que já pediram foi a questão de como eu gerencio a equipe remota, que a maioria das pessoas estão voltando da pandemia e agora estão voltando para o escritório, sendo que eu já me acostumei com essa história remota. O outro é como é que eu contrato as pessoas certas. E aqui essa outra pergunta é: se eu não tenho área de RH, qual a principal coisa que eu tenho que fazer como líder para desenvolver minha equipe? Recrutei, selecionei, capacitei. Hoje nós estamos na capacitação. Comunicação, a parte de formalização do que foi comunicado. A terceira parte, capacitação, que é essa que eu estava mencionando. E eu acho que a quarta é uma das mais importantes. Foi a certificação. Por que a certificação? Porque normalmente, quando a gente só forma uma equipe, a gente só contrata alguém porque nós chegamos no nosso limite da nossa capacidade, porque senão não faz sentido contratar alguém, concorda? E aí, quando ou então eu tive um outro grande desafio, eu recebi um outro grande desafio, eu percebi uma super oportunidade do mercado, que somente eu posso ir lá para desenvolver aquela oportunidade. Porque se não for isso, não faz sentido eu contratar alguém. Então eu contrato alguém toda vez que minha capacidade está batendo no teto, ou eu vislumbrei um novo negócio ali. Para eu manter a operação funcionando, normalmente eu contrato alguém mais barato do que a minha hora, capacito essa pessoa para ela ficar responsável por essas atividades, que aí eu compro o meu tempo de volta para eu me dedicar a atividades mais nobres, mais estratégicas. É por isso. Agora, nesses 4 pontos que eu mencionei, tem um quarto que é o mais fundamental, que é a certificação. Então, se você não tem área de RH, faz esses 4 pontos. E o que é a certificação? Toda vez que você passa uma encomenda para a sua equipe e garante que você comunicou, que você formalizou a comunicação, que você capacitou, você desenhou junto com a sua equipe o passo a passo, você deveria fazer esses 3. Você precisa certificar. Qual é o melhor jeito de certificar que as pessoas estão num caminho certo? O melhor jeito do mundo, é pedir que essa pessoa faça uma apresentação para você. Porque somente com esse pedido,
é que você vai ver se a pessoa entendeu 10%, 30% ou 90%. E o que acontece quando tem muito BO? Quando as equipes estão paralisadas, quando as equipes não entregam aquilo que você pediu. É porque elas não entenderam. É porque se a pessoa entendeu e ela tem a liberdade para vir falar com você e dizer assim, me ajuda pelo amor de Deus, você para tudo que você está fazendo para ir lá ajudar, concorda? Ou seja, não teremos um problema do tamanho de um dragão, teremos um problema do tamanho de um piolho. Então faça isso a partir de hoje, para você não ter um grupo de dragões e continuar com um grupo de piolhos, de probleminhas pequenininhos. Peça para as pessoas te apresentarem o que elas entenderam, você vai se surpreender. Eu faço isso, nossa, há mais de 20 anos. E eu não lembro de nenhuma vez, que eu não tive que fazer ajuste. Por quê? A forma que a gente comunica é diferente da forma como as pessoas entendem. E quando você pede para as pessoas te explicarem o que elas entenderam, você tem um super benefício, que é o benefício do ajuste em tempo real. Você deu uma encomenda, pede para a pessoa processar tudo que ela entendeu, pede para ela fazer uma apresentação em 24 horas, 48, 72 horas no máximo. Sabe por quê? Você vai fazer um ajuste antes da largada. Porque você falou assim, ó, vamos com tudo atingir o objetivo e vamos entrar nessa trilha e vamos até o norte. Essa pessoa não entendeu com clareza o norte de quê? O que nós vamos fazer nessa trilha? Qual é a trilha que eu tenho que pegar? Normalmente quando você dá um comando, o comando é muito genérico. E aí você não deu os ingredientes para a pessoa, você não deu a sequência, você não disse os pontos críticos que a gente teria que parar para fazer esse ajuste, para entender se nós estamos no caminho certo ou não. Por exemplo, quando você sai assim com uma trilha, você sai com uma trilha. Tem um guia lá na frente e tem um guia aqui atrás para ninguém se perder. Vocês que fazem trilhas aí, ou vocês que praticam algum tipo de esporte, me digam se não é verdade. Todo mundo que faz trilha, a gente combina um negócio, nós vamos passar o dia inteiro andando, então nós vamos parar em algum lugar às 9 horas, vamos parar em algum lugar às 11, vamos almoçar em algum lugar às 13, vamos parar às 15 para lanchar e depois a gente vai voltando. Na primeira parada, a gente para ali para se alimentar e tudo, aí um sai para ir ver a cachoeira perto, o outro sai para ver um pico aqui, o outro sobe numa árvore e ninguém volta no horário, certo. O líder da trilha, quem está conduzindo a trilha, fica num nível de desespero alto. Por quê? Porque ninguém seguiu as recomendações. E esse é o papel da liderança. Volta todo mundo. Então na trilha tem sempre a fogueirinha. Gente, andando, para. Junta todo mundo. Tá todo mundo ok? Vai para onde você quiser, mas o horário tal volta. Vai, volta. O que é isso no dia a dia do líder? Se você não estiver fazendo os alinhamentos com a sua equipe, de manhã, de tarde e no final da tarde, ou de manhã e no final da tarde, você deu uma missão para a sua equipe de longo prazo e as pessoas ficam ansiosas. As pessoas já ficam querendo ter um resultado lá na frente. Tem pessoas que você tem que dar a meta por dia. Você tem que dizer assim, hoje nós vamos fazer isso. Tem pessoas que se é a meta do dia, a pessoa desespera. Você tem que dar a meta do período da manhã e do período da tarde, porque você garante que a pessoa dedicou o tempo para aquela atividade. Então como é que você se certifica, que é o quarto ponto? Como é que você se certifica que aquilo que você comunicou é aquilo mesmo? Só se você pedir para a pessoa fazer uma apresentação para você. E isso a maioria dos líderes não fazem. A maioria dos líderes não pedem para as pessoas explicarem o que elas entenderam que foi a encomenda, o que foi o pedido, o que foi o projeto, o que foi o detalhamento. E aí, se o planejamento está errado, todo o resto vai ser errado. A menos que você pare de manhã e de tarde, de manhã e de tarde, de manhã e de tarde. Não é possível. Pare todos os dias de manhã. Não é possível. Pare todos os dias à tarde. Não é possível. Pare uma vez por semana. Agora, eu recebo aqui no privado algumas considerações que pessoas da equipe dizem que o líder fica um mês sem conversar. Um mês, gente, nos dias atuais é igual a 10 anos no passado.
Olha, você não conversar com a sua equipe durante um mês é porque você está ocupado, viu? É porque você está ocupado. Nós vamos tratar disso em outra live, que é uma demanda aqui também que chegou aqui pra gente. São os líderes ou as líderes que consolidam muito, né? Que mantém tudo embaixo da sua asa, que não distribui as atividades. Vai ser um tema de outra live. Então, voltando para a nossa live de hoje, por que as pessoas da sua equipe não entregam o que foi combinado? São esses 4 passos. Antes de avançar aqui, nós estamos 30 e pouquinhos minutos na live. Alguém mais? Alguma pergunta? Alguma pergunta? Deu para esclarecer bem aí? Todo mundo já almoçou? Já tomou café? Já está tomando chá? Outras perguntas? Então essa daí ficou claro? Aqui, SafeBand. SafeBand perguntou, se eu não tenho área de RH, qual a principal coisa que eu tenho que fazer como líder para desenvolver a minha equipe? 4 passos. Como eu posso motivar a minha equipe a aprender algo novo, alguma atividade ou função? Se você não tem área de RH, se você tem área de RH, essa live aqui é para quem não tem área de RH. Se você tem área de RH, RH já mapeou lá o que são as habilidades dessa pessoa, o que essa pessoa é boa, quais são as experiências, qual é a formação, quais são os projetos passados que essa pessoa trabalhou. Quando você não tem experiência nenhuma com RH, com recursos humanos, ou você não tem uma área de recursos humanos para te apoiar, uma das principais coisas que você pode fazer, e eu sempre fiz e sempre faço, e eu recomendo isso para todo líder de equipe, seja projeto pequeno, médio ou grande, é se reúna por 15 minutos individualmente com a sua equipe e faça 4 perguntas. Anotem aí as perguntas. Uma das coisas mais valiosas para qualquer pessoa na vida, independente da formação, da experiência, do segmento de mercado, do nível cultural, independente de qualquer coisa, é a história de vida da pessoa. É a coisa mais importante, não tem nada mais importante, não tem currículo que barre, não tem currículo que bata isso, não tem história que bata essa história. Por quê? Pensa aí na sua história, vê se isso não é verdade. Só você sabe o quanto que você andou para chegar até aqui. Seu cônjuge, namorado, esposo, blá, 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 não sabe. Só você, quando bota a cabecinha ali no travesseiro, é que sabe o quanto que você teve que pedalar para chegar até aqui. E uma coisa muito doida, dentro da sua própria equipe, que vocês trabalham anos e anos juntos, você não sabe da história da pessoa. E o principal, ixi, esse é desesperador. A pessoa não sabe da sua história como líder. Então as 4 perguntas, de forma muito descontraída, pergunta para a pessoa contar a história. Nível 1, me conta a sua história de vida. Aí a pessoa, ela normalmente conta do jeito dela. Por quê? Porque você está num papo descontraído. E você também vai contar do seu jeito. Ao invés de você perguntar uma pergunta genérica, faça a seguinte pergunta, me conte a sua história de vida, mas primeiro me conta de quando você nasceu até os 10 anos. É o segundo nível de como perguntar sobre a história de vida. O terceiro nível, me conta do 0 aos 10 anos, mas me fala só da sua família, dos seus pais, dos seus irmãos, dos seus avós, dos seus primos, ali onde é que você nasceu, na escola, do 0 aos 10 anos. Dos 11 aos 20. Me conta da sua família, escola, das suas paixões, daquilo que você começou a se dedicar, esporte, projetos sociais, projetos ambientais. Depois você terminou o ensino médio, foi ali para a escola, morou na cidade tal, na cidade tal. O que eram as suas grandes paixões? E depois dos 20 aos 30. Onde é que você estudou na faculdade? Sua família casou, teve filho, noivou, tá namorando, não tá? O que você gosta de fazer? Quando você pergunta desse jeito, você dá para a pessoa a oportunidade de resgatar uma das coisas mais importantes da vida dela, que foram os grandes aprendizados que ela teve, as grandes realizações e as pessoas mais importantes que ajudaram essa pessoa a chegar até onde ela chegou. E aí, quando você faz isso com o seu colaborador do time, e você faz eles fazerem um com os outros, e você conta a sua história de vida, acontece uma mágica. E essa mágica é que vocês vão criar afinidades, vocês vão descobrir afinidades entre vocês. Essas afinidades vão gerar confiança.
E essa confiança vai criar uma cola, vai criar um nível de relacionamento muito mais forte entre vocês, e você, como líder de equipe, vai saber o que estimula, o que engaja, o que motiva essa pessoa da sua equipe a atingir o máximo da capacidade dela, para ela não ficar travada, para ela entregar aquilo que você precisa que ela entregue. E muitas vezes você vai descobrir nas entrelinhas da história o que é aquilo que você precisa ajudá-la, para ela destravar, para ela se sentir mais confortável, para ela não ter medo, para ela não ter desespero. E é isso que você, como líder, pode fazer para ter uma equipe de altíssima performance. Porque as pessoas vão trabalhar muito mais animadas, as pessoas vão trabalhar em um ambiente muito mais seguro, as pessoas não vão ter medo de aprender e não vão ter medo de mudanças, porque vocês criaram ali entre vocês um nível de relacionamento forte, vocês criaram ali uma egrégora, uma forma de se juntar e o grupo ficar cada vez mais forte. Então, como eu posso motivar a minha equipe? Eu diria assim, de imediato, sente e ouça, aprenda sobre a história de vida dos membros da sua equipe e conte a sua. Que isso vai virar uma mágica absoluta. Mais perguntas? Estamos chegando ao fim da nossa primeira live de outubro, novembro e dezembro. A próxima live que nós vamos falar vai ser sobre como motivar, como ter performance alta em equipes remotas, principalmente com essa situação aí que estamos voltando todo mundo para os escritórios. E hoje nós falamos por que as pessoas da sua equipe não entregam o que foi combinado. Recapitulando, as pessoas da sua equipe não entregam o que foi combinado porque você não comunicou. Se você comunicou, você não documentou aquilo que você quis dizer. Se você documentou, você não orientou passo a passo os ingredientes, deu todas as atividades e a sequência. Se você fez isso, você não pediu para eles te apresentarem. Se você pediu para eles apresentarem, você não está fazendo reuniões periódicas de avaliação para fazer os ajustes. Isso foi o tema da live de hoje. Um outro tema foi como, se você não tem uma área de recursos humanos, como motivar a sua equipe, a nossa equipe, a aprender cada vez mais. Dedique tempo, dedique esses 15 minutos que você vai receber em dobro, em triplo, 5 vezes mais, pelo simples fato de você entender a história de vida das pessoas e as pessoas entenderem as suas. Aqui entrou a Luísa Dudo, Rodolfo Gomes, Arlisson DF, fala Arlisson. Estamos terminando a nossa live de hoje, ela vai ficar gravada, nós vamos baixar aqui, se vocês quiserem acompanhar depois com mais detalhes, façam isso daí e fiquem ligados, fiquem ligadas. Nós vamos ter live para falar de equipe, como construir, como manter, como criar uma equipe de alta performance. E você, como líder, o que você deve fazer? Beleza, pura? Gente, era isso. Nossa primeira live. Terminamos aqui 45 minutos. Deve ter coisas aí para vocês pensarem até. Se quiserem botar os comentários, botem os comentários aqui. Se vocês quiserem mandar novos temas para a gente abordar e não quiserem publicar aqui, mandem no meu privado, porque aí eu simplesmente faço uma live igual a de hoje. Eu revelo o milagre, mas não revelo o santo, para não expor ninguém, para não expor as empresas, para não te expor, mas a gente continua nesse bate-papo aqui. Beleza pura? É isso aí, gente. Valeu, vamos para a próxima live. Fiquem ligados aí nas nossas mídias sociais que nós vamos anunciar nas mídias sociais nas próximas lives. Abração grande, valeu!